Bom dia, segundo ano. Eu tô aqui pensando, vou gravar esse vídeo, mas eu tô pensando seriamente em deixá-lo disponível, mas tentar falar com vocês quinta-feira. Vamos ver o que a gente faz? Então vamos lá. Vamos lá. Tinha combinado que eu ia corrigir essa lista extra. Estou corrigindo ela, senhores. Novas tecnologias de embalagem visam aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deterioração e mantendo qualidade de produto. Essas embalagens podem ser classificadas em embalagens MAP e embalagens EMAP. As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gases como hélio, etc, etc, quanto composições de gás carbônico e oxigênio em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada por gás carbônico e oxigênio e apresentam microperfurações em sua superfície, como mostra aqui abaixo. No interior das embalagens de hortaliças, deve haver concentrações de gás carbônico elevadas e valores de oxigênio reduzidos, mas não próximos de zero, a fim de evitar a deterioração desse produto. Para essa finalidade, embalagens EMAP são mais adequadas que as MAP, uma vez que as microperfurações possibilitam trocas de gases, impedindo o acúmulo de gás carbônico liberado pelos vegetais e permitindo a entrada de oxigênio. Os gráficos a seguir representam as variações dos dois gases aí nas duas embalagens. Então, nas EMAP, que tem aquelas microperfurações, você vê a concentração mais ou menos constante de oxigênio e sobe só um pouquinho de gás carbônico, enquanto que nas MAP, que é aquela sem perfuração, o oxigênio vai para o chão e o gás carbônico aumenta muito. Tá, com base na análise dos gráficos, uma vantagem dessas embalagens EMAP, que tem as microperfurações, em relação às MAP na conservação da hortaliça é o quê? Ela impede a troca de gases com o meio? Não, você está falando que a EMAP ela permite, então não é isso. Ela reduz a oxidação dos alimentos da embalagem? Por que reduz a oxidação? Porque tem menos oxigênio? Mas ela tem mais oxigênio que a outra, mas sei lá, vamos ver, né? De repente. Ela evita a proliferação de micro-organismos anaeróbicos? Senhores, é essa daqui, tá? Por que essa? Porque tendo uma certa concentração de oxigênio aqui, impede que aqueles organismos anaeróbicos obrigatórios se proliferem, estragando o alimento. Ok? Então vai ser letra C. Aqui, na hora que vai para o chão, aqui aumenta muito o gás carbônico, aquela galera anaeróbica fica felizinha. Tá certo? Vamos lá, questão número 2. Nas plantas do tabaco ocorre uma doença conhecida como mosaico do tabaco, provocado pelo vírus TMV. Tem constituição simples, é uma molécula de RNA encapsulada em revestimento de proteína. Linhagens diferentes são identificadas pela composição do envoltório proteico. Em experimento clássico, pesquisadores trabalharam com duas linhagens. Em cada uma das linhagens, separaram as proteínas do RNA. Em seguida, reuniram as proteínas da linhagem A com o RNA da B e vice-versa, reconstruindo assim vírus completos capazes de infectar folhas do tabaco. Se uma planta de tabaco fosse infectada com uma linhagem mista contendo proteínas de A e RNA de B, seria esperado encontrar após algum tempo nas folhas infectadas o quê? Então eu peguei o vírus A, a proteína do A, coloquei RNA do B e vice-versa. É a proteína que ele falou? Agora eu esqueci. Então ele quer contendo proteínas de A e RNA do B. Beleza. Gente, quem que é o material genético? É o RNA. Se o RNA é o material genético, quem que tem informação para produzir novos vírus é a proteína? Não, é o próprio RNA. Na hora que entra na célula, quem comanda o metabolismo da célula é o RNA. Então a proteína A era só o que estava sendo usado para proteger aquele RNA. Depois que ele entrou na célula, ele vai ter informação para produzir proteínas B. Então o que vai ser produzido vão ser vírus apenas de linhagem B. Certo? É só você seguir onde que está a informação genética. E aquele capsídeo A? Aquele foi jogado fora, não serve para nada. Tá certo? Questão 3. Atente ao que diz respeito ao vírus. Tá? Verdadeiro ou falso para o vírus? Um vírus que se aproxima da célula hospedeira, injeta seu material genético e multiplica-se com a ajuda dos organismos.
das organelas da célula infectada tem seu ciclo lisogênico. Veja bem, ele está se multiplicando com as organelas da célula, então ele está no ciclo lítico, porque a organela, como ribossomo, está fazendo a proteína do vírus. Beleza? O lisogênico, o DNA dele se instala junto com o DNA da célula e fica lá parado sem fazer nada. Então, falso. Todo vírus possui uma cápsula proteica protetora denominada capsídeo, que encerra um genoma de DNA ou RNA. Então, o capsídeo, sim, verdadeiro. Tá? Verdadeiro aqui. No ciclo lítico, o vírus invade a célula hospedeira e agrega seu material genético ao genoma da mesma? Não, isso é o lisogênico. Falso. E a última, que só pode ser verdadeiro, que é o que cabe. Apesar de poder ser causada por fungos e bactérias, a pneumonia também pode ser viral. Pronto. Então, letra B. 4. Indique características dos vírus que justifiquem sua utilização na alteração do DNA das células. Vamos ver o que está acontecendo. Por meio de técnicas desenvolvidas pela engenharia genética, é possível alterar o DNA das células. Uma dessas técnicas se baseia na utilização de vírus, manipulados por meio de duas enzimas. Uma responsável pelo corte do material genético em pontos específicos e outra pela inserção de genes de interesse do vírus. No vírus, desculpa. Então, muito bem. Indique a característica do vírus que justifique sua utilização na alteração de DNA das células. O vírus, ele é parasita de células específicas. Então, quando você coloca um determinado vírus para alterar um DNA de uma determinada célula, você está usando um vírus específico para essa alteração, tá? E, além do que, o vírus é capaz de injetar dentro da célula o material dele, né? Ou seja, quando ele injetar dentro da célula o DNA dele, junto com o DNA para ser modificado, né? O DNA que vai modificar o DNA da célula, né? Isso daqui vai... isso, na verdade, essa propriedade ajuda, né, a inserção do DNA dentro da célula, do DNA de interesse. É isso, tá? Em seguida, nomeei as duas enzimas referidas acima indispensáveis para esse procedimento. Então, quais enzimas? Uma dessas técnicas não manipulada por meio de uma responsável pelo corte do material genético, chamada enzima de restrição. Isso é uma coisa que a gente nem fala muito para vocês, tá? Talvez com a Flávia vocês tenham visto em biotecnologia, mas enzimas de restrição são enzimas que cortam o DNA em determinadas sequências de nucleotídeos. Tá? São várias enzimas de restrição para sequências diferentes. E outra pela inserção de genes de interesse no vírus. Essa daqui, sinceramente, eu não sei, tá? Não sei. Para mim é tudo restrição. Realmente essa segunda eu não sei, depois a gente olha lá embaixo. Beleza? A UERJ tem uma dessa de colocar perguntas que são cabulosas. Questão 5. A reciclagem tem sido utilizada como sucesso para reduzir o impacto do acúmulo de lixo no meio ambiente. Caso não receba tratamento adequado, o lixo pode proporcionar a proliferação de organismos transmissores de doença, tais como... então vamos lá. Que doença que o lixo pode trazer? Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, não tem a ver com lixo. Doença de Chagas, a gente vai ver em protozoários, né? Não lembro se a gente já chegou a ver protozoários, não, acho que nem viu. Doença de Chagas é uma doença transmitida por um inseto que é um inseto barbeiro, que não tem a ver com lixo, tem a ver com zona rural, casa de pau a pique. Tá? Cachumba é um vírus transmitido aí de contato de pessoa a pessoa. Hepatite C é um vírus transmitido sexualmente. A leptospirose é uma doença causada por bactérias que passa pela urina do rato. Se tem lixo, vai ter acúmulo de rato. E aí pode passar a leptospirose. Beleza? Questão 6. Aqui eu tenho que ver a questão 4, tá? Questão 6. A profilaxia pré-exposição é uma avançada terapia de prevenção ao HIV. A ilustração a seguir apresenta a definição e a indicação desse tipo de medida. Então, o que é profilaxia pré-exposição de risco à infecção pelo HIV? Quando a PrEP estará disponível? 180 dias após a publicação do protocolo clínico para uso da PrEP no Diário Oficial. Para quem é indicada? Populações em situação de maior vulnerabilidade com maior risco de infecção de HIV. Muito bem, então vamos lá.
Esse método de prevenção envolve diferentes estratégias e modos de ações. Dentre eles, apenas então aqui chamado de profilaxia pré-exposição, ou seja, é antes do cara se infectar, certo? É uma avançada terapia de prevenção. Então vamos lá. Então, dentre eles, esse método de prevenção envolve diferentes estratégias. Apenas o uso de preservativos de barreira como camisinha bloqueia a infecção do organismo contra o HIV. Não, né? A gente tem infecção aí por transfusão de sangue, uso de compartilhamento de seringas, essas coisas. Casais soro diferentes são aqueles infectados com variantes do HIV indetectáveis pelos exames convencionais. Não, tá? São detectáveis. As variedades são detectáveis. Eles têm um tempo de não detectar, né? Que é a tal da que é a janela imunológica, se eu não me engano, que se chama, que você não consegue pegar, mas são detectáveis. Tá? A estratégia de prevenção combinada que inclui uso de preservativos, testes laboratoriais e tratamento. Opa, parece ser uma boa indicação essa daqui, ó. Cadê? Né? Esse método de prevenção envolve diferentes estratégias. Quais são as estratégias? Prevenção combinada que inclui preservativos, testes e tratamento. Pode ser. Vamos ver agora os outros aqui. Pessoas soropositivas devem aderir à PrEP para bloquear a proliferação nas células do sistema imune? Não. Tanto a PrEP é pré-exposição. E a última, auxilia na prevenção de outras doenças? Não. Então é letra C. Ok? Questãozinha feinha. Vamos lá, outra da UERJ. Aponte uma razão para que se monitoreie. Tá. Desde o começo de 2017, o maior surto de febre amarela das últimas décadas. Sabe-se que para acompanhar a disseminação dessa enfermidade é importante monitorar populações naturais de macaco. Aponte uma razão para esse monitoramento. Porque sabendo se os macacos estão morrendo de febre amarela, a gente sabe que essa doença está chegando para nós na cidade e assim a gente consegue se prevenir, aumentando, por exemplo, a vacinação das pessoas, tá? E por que a febre amarela ocorre em regiões tropicais? Porque é onde tem mosquito que transmite a doença. Próximo. Texto 1, texto 2, texto 3. Tá. Para as doenças apresentadas 1, 2 e 3, indique o agente etiológico e a forma de transmissão. Texto 1. Dengue, agente etiológico, vírus. Texto 2. AIDS, agente etiológico, vírus. Texto 3. Cólera, agente etiológico, bactéria. Tá? Vocês ainda não viram, mas verão bactéria. Ou a gente já viu? Não, a gente não viu, mas vai ver. Considerando as doenças apresentadas no textos 1, 2 e 3, qual caracteriza a pandemia? Então, pandemia é aquela que a doença vai se proliferando para países e continentes. Tá? Epidemia é quando tem um aumento grande da doença e vai se espalhando. É antes de epidemia. E endemia é aquela doença que está sempre presente lá, tá? Então ela está presente lá há muito tempo. Isso é endemia. Então já dei a justificativa, agora vamos colocar, ó. O primeiro, a dengue. No Brasil a transmissão veio ocorrendo de forma continuada desde 86. Então é uma endemia, tá? A dengue está endêmica. A AIDS, cadê? Começou no Zaire, Haiti, Estados Unidos. Cadê os primeiros casos? Tá? Em 92 havia 400 mil casos, não sei o que, em 190 diferentes países. Pandemia. E a cólera é uma doença, não sei o que. Em março de 99 ocorreram muitos casos de cólera na cidade portuária de Paranaguá, com dezenas de novos diagnósticos sendo utilizados diariamente no início de abril. No total foram registrados 466. Então tá vendo que teve um aumento, um grande aumento de cólera aqui. Então, por exclusão, que ele colocou aqui, cada doença deve ser utilizada como exemplo para apenas uma caracterização. Esse daqui seria epidemia. Beleza? Questão 9. A gente vai começar bactérias aqui. Então, eu vou deixar a questão 9 para uma próxima aula. Deixa eu ver, as de bactéria eu deixo para depois, tá? Então acho que agora 9 e 10 é tudo bactéria. Eu vou fechar aqui na questão 9 e aí eu procuro nas outras o que tem ainda de bactéria. Talvez eu faça um videozinho curto. Deixa eu ver aqui. Eu faço um vídeo curto na próxima, beleza? Então tá bom? Até!